Como já foi introduzido um pouquinho, né? O tema de hoje vou falar bastante sobre compaixão. E a compaixão nada mais é do que uma frieza, né? Uma frieza espiritual mesmo, uma falta de amor para com o próximo. E há um tempo o Senhor já tem colocado isso no meu coração, de como que eu tenho vivido como cristã, que exemplo eu tenho tido como cristã, qual é o meu posicionamento, como tem sido o meu amor para com o próximo, porque isso diz muito sobre a nossa caminhada cristã. Isso diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus, porque é impossível você amar Jesus e você não amar a igreja. É impossível você se doar, dizer que se doa, na verdade, mas não ter amor naquilo que você faz. E queria que todos estivessem abrindo a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 18. Versículo 19. Lá diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Esse versículo me pegou bastante quando eu li. Há um tempo atrás, eu e a Lívia estava fazendo um propósito de ler Provérbios. E quando eu li esse versículo, o Senhor me moeu tanto, no sentido de como que nós, como igreja, nós nos conformamos com essa nova vida, né? Principalmente depois do Covid, as pessoas se tornaram mais frias, né? Cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. E aqui a palavra diz que o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Olha o impacto que nós podemos causar na vida do outro por uma palavra que pode ferir. Porque o que ofende os irmãos, o que ofende o seu amigo, o que ofende a sua família, o que ofende você mesmo, nada mais é do que a arma mais letal que há em nós, que é a nossa língua. A palavra nos diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua, está na nossa boca. E o que você tem levado aonde você está, para onde você vai? Você tem levado vida ou você tem levado morte? Você tem ferido pessoas, você tem levado cura? Muitas vezes a gente olha para as pessoas que saem da igreja, né, que saem ofendidas, e ao invés de a gente procurar até mesmo saber o que aconteceu, a gente já chega condenando. Olha, fulano saiu mesmo, decidiu viver uma vida longe dos caminhos do Senhor, e a gente entra com um ar de acusação. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para levar amor e para fazer a diferença com o próximo. Nós ferimos muitas vezes as pessoas com as nossas falas na escola, no nosso trabalho, na nossa casa. E eu acho que é só no meu tempo, né, que tinha muita fofoca na escola. Eu acho que é só no tempo do Luan e da Lília. Será que hoje não tem fofoca? Com certeza tem. Aonde junta ali um grupinho de pessoas, começa a falar mal do outro, começa a denegrir a imagem do outro, começa a acusar o outro de coisas que fez ou deixou de fazer, de como é ou deixa de ser, fala da aparência, fala do que faz, fala do que fala. No nosso serviço, quantas vezes a gente não, às vezes, sei lá, vai tomar um café, ou para quem almoça na empresa, vai sentar na mesa ali perto de alguém e ouve falando mal de outras pessoas, ouve falando mal das pessoas que seguem. Ai, você viu o que fulano postou? Nossa, tá passando vergonha, né? Nossa, você viu que fulano caiu nas drogas de novo? Nossa, você ficou sabendo disso, ficou sabendo daquilo. E começa a falar. E daí essa fofoca, uma hora volta para a pessoa. Nossa, estavam falando isso de você, você acredita? Nossa, você está fazendo isso mesmo? Porque chegou até mim uma história assim, assado. E quantas vezes eu e você, nós também não fomos alvos disso? Quantas vezes dentro da igreja, talvez não, né? Infelizmente, a fofoca também chegou aqui dentro. Infelizmente, dentro das igrejas,
é um lugar onde isso tem sido muito presente, tem ferido muitas pessoas. E talvez você foi uma vítima de uma fofoca, talvez você foi a vítima de uma ofensa, talvez você foi a vítima de uma crítica, de uma acusação. Mas agora eu quero que você reflita em como você se sentiu, como eu já me senti numa situação assim. Só que quantas vezes eu e você, nós também não participamos dessas rodas de fofoca. E talvez nós nem falamos, não, Alana, mas eu nunca falei nada de ninguém. Mas você senta na mesma roda que está falando mal de alguém. Você é omisso e não se posicionar e falar assim, pera lá, é isso mesmo que está acontecendo com fulano? Vamos então marcar um dia para conversar com ele, para a gente tentar entender, para a gente ajudar ele, para a gente resgatar essa pessoa. Não, a gente fica ali parado e ainda julga essas pessoas, né? Tipo assim, nossa, estavam falando de fulano, estavam falando de ciclano. E a gente não se posiciona contra essas coisas. E a partir do momento que nós nos tornamos omissos, a partir do momento que nós não nos posicionamos contra atitudes assim, a frieza começa a entrar no nosso coração. Mesmo que a gente, naquele momento, não está praticando, a nossa omissão nos torna frios. E deixa com que a compaixão que Jesus nos ensinou vai ficando cada vez mais de lado. O que nós temos levado? Nós temos levado vida ou nós temos levado morte? Lá em Provérbios 10, 11 vai dizer, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Nós temos sido como justo ou como ímpio? Da nossa boca tem saído manancial de vida, da nossa boca tem saído palavras de incentivo, palavras de encorajamento, palavras de vitória, palavras de que você está numa vida difícil, mas o Senhor vai te fortalecer, eu estou aqui para te ajudar. Ou na nossa boca tem saído, como os ímpios, palavras de violência. A violência, ela traz destruição. A violência muitas vezes traz morte. E quantas vezes nós temos levado morte com a nossa boca? E não uma morte física, mas uma morte aqui dentro. Uma morte espiritual. Aonde nós estamos fazendo totalmente contrário àquilo que Jesus fez. Mateus 20, 28 vai dizer, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para dar vida. Jesus trouxe vida na vida da Aline. Jesus trouxe vida para a minha vida. Jesus trouxe vida para a sua vida. E Ele usou alguém para te alcançar. E Ele quer te usar para alcançar alguém também. Mas o que você tem feito para isso? A palavra nos diz para nós irmos e pregar o evangelho a toda criatura, mas a gente não está fazendo nada. A gente está, depois que aceita Jesus, o Senhor me resgatou, o Senhor me libertou, e eu saí de uma vida difícil, e eu saí de uma vida onde eu estava perdido, de uma vida onde eu estava longe dos caminhos do Senhor, e agora eu estou deitado em berço esplêndido. Tranquilo, tranquila. Porque eu fui salvo, né? Eu fui resgatada, eu fui perdoado. Enquanto muitas vidas lá fora estão clamando por uma salvação, estão clamando por uma solução, estão clamando para sair de uma vida escassa, de uma vida onde só leva à destruição, porque não tem ninguém para apontar, para acolher essa pessoa, não tem ninguém para estender a mão e falar assim, eu estou aqui, assim como Jesus me salvou, assim como Jesus me curou, eu estou aqui para te apresentar esse Jesus, eu estou aqui para dizer que você errou, você falhou, você caiu de novo, você pecou, mas tem um Jesus que te traz perdão, tem um Jesus que quer te curar, tem um Jesus que quer te tirar dessa vida, só que a gente quer levar Jesus já condenando a pessoa. A gente quer levar Jesus já apontando aquilo que ela faz de errado. Não, tá vendo isso que você está fazendo? Isso não agrada o coração de Jesus. Você vai para o inferno por conta disso. Lá na escola a gente vê o nosso amigo falando palavrão. Lá na empresa a gente vê pessoas fazendo coisas erradas. E a gente chega já num tom de acusação, né? Não, olha, você vai para o inferno desse jeito. Uma vez,
da escola e eu acabei fazendo isso. Tinha uma menina lá que começou a falar palavrão e eu tinha aprendido bem na semana do Munical que era errado, né? Que a nossa boca tinha que falar o que agradava a Jesus, né? A boca fala que o coração tá cheio e tal. E daí eu falei assim, você sabia que isso é muito feio? E você vai para o inferno por causa disso. Porque eu aprendi lá na igreja. E cheguei em casa toda feliz falando pro meu pai e pra minha mãe. Não, porque eu me posicionei e tal. E daí meu pai falou assim, Alana, você aprendeu desse jeito na escolinha dominical? Eu, sim, pai, eu aprendi que é errado. Daí ele falou assim, mas a tia te condenou? Daí eu, não. Mas a tia falou que você vai para o inferno, que você não é amada? Daí eu, não. Por quê? Porque eu cheguei na minha religiosidade. Mesmo criança, é só um exemplo, mas quantas vezes nós, depois de grande, também não fazemos isso? Condenamos as pessoas, a gente não vai em amor para ensinar. E o amor é o que constrange e convence as pessoas a ter uma mudança. Jesus, ele veio trazer vida para quê? Para resgatar vidas. E Jesus, quando ele chama os discípulos, ele fala o quê? Vem e ser pescadores de homem. Vem para resgatar vidas. Ele não chama para falar, vem, vamos afogar mais gente aqui, ó, nesse mar de pecados. Ele não fala isso, ele vamos resgatar, porque o mundo precisa de pessoas posicionadas. O mundo precisa de mim e de você se posicionando como cristão para levar a cura, para levar o evangelho. E muitas vezes nós acabamos contribuindo para a morte espiritual de muitas pessoas. Quando a gente negligencia aquilo que o Senhor nos confiou, que é ir e pregar o evangelho. A gente negligencia isso quando você vê alguém na sua família que está perdido e você não fala de Jesus. Porque é da sua família mesmo, né? Eu conheço a índole da pessoa, o caráter da pessoa. Está nessa vida porque quer. Ou para a pessoa no seu serviço que talvez está passando por um momento difícil, está dando uma crise no casamento, talvez no seu amigo lá na escola está passando por um momento difícil com os pais, está passando por uma situação difícil e a gente fica ali quietinho, porque eu fui salvo. Jesus um dia vai alcançar ela também. Mas imagina se a pessoa que te levou a Jesus também tivesse tido esse pensamento. Um dia Deus alcança a Bruna. Um dia Deus alcança a família dela. Um dia Deus vai alcançar o Gabriel. Mas a gente não fazer nada por isso. E assim a gente se parece com quem? Com os fariseus. Jesus disse, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. É o famoso, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Quantas vezes nós temos agido dessa forma? A gente talvez até esse momento falou, não, mas eu falo de Jesus. Eu tenho pregado lá na minha escola, eu tenho falado de Jesus, do amor de Jesus. Mas a sua vida tem condizido com aquilo que você tem pregado? Jesus, ele era o maior exemplo que nós temos de uma pessoa que não pecou, de uma pessoa que não falhou, e é por isso que ele tinha autoridade. Que Paulo falava? Sede meus imitadores. Por aquilo que eu falo? Não, mas por aquilo que ele fazia. Porque ele praticava a palavra, ele praticava aquilo que ele pregava. E quantas vezes eu e você, assim como os fariseus, nós temos falado, nós temos pregado, mas a nossa vida não está condizendo com aquilo que a gente está falando. Aí como que a gente quer chamar alguém para vir para a igreja? Sendo que você fala mal da igreja, sendo que você fala mal da liderança. Como que você quer resgatar a sua família, sendo que você não dá exemplo? Sendo que você também fala palavrão quando você está ali, sentado, sendo que você não se posiciona contra as coisas erradas. Não tem como. Não tem como viver um evangelho assim. Um evangelho que leva a transformação. E todas essas coisas vão cada vez nos tornando mais hipócritas naquilo que nós falamos.
Hipócrita porque a gente olha para o outro e fala assim, nossa, ninguém está ajudando ali o coitado que está perdido. Mas e você? E eu? O que nós temos feito? A gente fala assim, nossa, porque a igreja brasileira não tem se posicionado. Eu e você somos a igreja brasileira. Também. Eu e você precisamos de um posicionamento. E ali em Romanos 2, queria que vocês abrissem também. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 21. Opa, abrindo o texto errado. Ali vai dizer assim: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deves cometer adultérios, e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui nesse contexto, se você ler os versículos um pouquinho anterior, Paulo vai exortando os judeus, que os judeus, quem que eles eram? Eles eram um povo, né, já descendente de Israel e tudo mais, e os gentios eram aquelas pessoas que não eram, mas que foram encontradas pelo Senhor. E os judeus se achavam melhores que os gentios, afinal, quem era ali da linhagem era os judeus, né? Os gentios vieram depois, né? E eles se achavam melhores. Por quê? Porque eles, assim como nós lemos aqui, eles ensinavam que não podia furtar, mas furtava. Eles ensinavam que não podia blasfemar, mas blasfemava. Eles ensinavam, mas não praticavam. E o versículo 24 é algo que, infelizmente, nós temos vivido hoje, que é: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Pela nossa falta de posicionamento, muitas pessoas não têm vindo à igreja. Porque, inclusive, tem uma pessoa que eu conheço, estava conversando com ela, e ela falou que ela estava afastada da igreja por conta de algumas situações que aconteceram e tudo mais, né? Que ela falava que não dava exemplo, enfim, né? E a gente sempre tem aquele discurso meio que pré-pronto, que não está errado, mas não, mas a gente tem que estar ali não para olhar por pessoas, porque pessoas erram e tal, né? Enfim, e conversando com ela e tal. E coincidiu que depois de um tempo a gente foi para o mesmo evento. E lá tinha algumas pessoas que ela sabia que era cristã, que era da igreja e tal. E o marido dela também não é cristão. Só que ele nunca foi da igreja, ele nunca gostou de igreja, sempre teve esse pensamento de hipocrisia, né? Tipo assim, eles estão lá dentro, estão vivendo errado, por que eu vou querer entrar lá se tá do mesmo jeito que eu aqui fora, né? E coincidiu que a gente foi para esse mesmo evento, e eu e o Pedro fomos cumprimentar eles, tratamos eles como todo mundo e tal. E no outro dia ela falou comigo, e daí ela falou assim: Alana, o meu marido veio falar comigo, de você e do Pedro. Eu, vixe, o que será que a gente fez de errado? E daí ela falou assim: o meu marido ficou até constrangido, porque o Pedro não tratou ele diferente das pessoas que vocês conheciam, que era da igreja. E ele foi um dos únicos que veio cumprimentar o meu marido. E só esse simples fato de um aperto de mão ter cumprimentado em um evento, ele pôde sentir um pouco do amor de Deus. E daí ela falou assim: quem dera as pessoas fossem esse exemplo. E isso me pegou e me marcou tanto, porque eu falei assim, graças a Deus ali a gente foi exemplo, mas quantas vezes a gente não foi? Quantas vezes a gente foi indiferente para com o próximo, e quantas vezes isso afastou pessoas da casa do Senhor?
Algo que o pastor Zé até ministrou há uns 2 domingos atrás, né? Ele falou sobre isso, né? Sobre, às vezes, a gente não quer cumprimentar o irmão no final do culto. E, gente, realmente tem gente que sai da igreja por mimimi, por, tipo assim, coisinha boba e tudo mais. Só que nós não podemos usar essas situações de desculpa para eu e você não se posicionar. Para eu e você não demonstrar amor, porque as pessoas são dodói demais. Porque as pessoas são, muito coitadinhas. Não. Se eu e você temos a oportunidade de fazer a diferença, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos nos posicionar contra essa frieza que as pessoas estão achando normal no mundo. Não é normal ser frio, não é normal não ter compaixão. Não é o nosso normal, porque não é aquilo que Jesus deixou de ensinamento para nós. E hoje, se entrasse alguém aqui, uma prostituta, que posicionamento eu e você teríamos? Talvez a gente não falaria nada, mas o nosso olhar diria muito. Um olhar de, nossa, olha a roupa que ela tá. Se alguém entrasse com uma roupa indecente aqui, seja homem, seja mulher, o que eu e você faria? A gente cochicharia do lado, nossa, olha ali o fulano, olha a roupa que ele veio para a igreja. Que coisa feia. Ou a gente chegaria até esse irmão, acolheria e mostraria um amor que constrange a ponto daquela pessoa reconhecer que aquilo que ela tem feito talvez não foi uma situação legal. Mas não, a gente só olha e acusa. A gente só olha e condena. Talvez se um morador de rua entrasse aqui, ele não ia estar cheiroso. Ele não teria tomado banho assim como eu e você tivemos a oportunidade hoje. A gente ia querer sentar perto dessa pessoa? Ou a gente ia procurar o banco mais próximo, porque não quero ficar perto? A gente ia acolher, ia falar, irmão, seja bem-vindo. Ou a gente ia falar assim, nossa, por que o pastor não foi lá para tirar a pessoa? Está cheirando bebida. Tem que sair daqui. A gente é frio, muitas vezes, com essas atitudes. O que Jesus faria nessa situação? Jesus não olharia com um olhar de condenação. E talvez a gente até transfira, né, aquilo que o Senhor nos colocou, né? A gente até olharia e talvez falaria assim, nossa, por que o fulano não foi lá abraçar o outro? Por que você não foi se você viu que aquela pessoa estava precisando de ajuda? A gente transfere aquilo que o Senhor nos confiou para outras pessoas como desculpa para sermos negligentes, para aquilo que o Senhor nos deu. E como que Jesus se posicionava quando ele ia corrigir? Porque nós precisamos amar o próximo. Mas quando Jesus amava o próximo, ele não o isentava de correção. Tinha correção, mas a correção era em amor. E é aqui que entra a compaixão. Jesus, ele tinha compaixão pelas pessoas. E compaixão vem do latim, que significa sofrer com. Compaixão é partilhar o sofrimento do outro, ter vontade em ajudar. E na Bíblia, a compaixão é sofrer junto com alguém. Diferente de um sentimento que muitas vezes a gente acaba confundindo ali, que é o sentimento de dó. Dó significa um sentimento de pena, uma expressão de grande tristeza. Mas desses significados, um que me chamou muito a atenção foi um sentimento de dor a ver o sofrimento. E qual que é a diferença, então, entre esses dois sentimentos, entre a dó e entre a compaixão? É que a compaixão te faz ter empatia de sofrer com alguém, diferente da dó, que você olha de longe e fala, que situação triste. Jesus não tinha dó das pessoas, Jesus tinha compaixão. Jesus falava assim, eu estou vendo as pessoas ali sedentas porque precisam de uma cura. A palavra diz que Jesus tinha compaixão e ia lá e curava. Jesus tinha compaixão e ia lá e libertava.
Jesus tinha compaixão, ia lá e transformava. E eu e você, nós temos compaixão de levar esse Jesus? A compaixão, ela nos leva ao primeiro amor. Ao amor da onde... Queria que você se lembrasse agora, quando Jesus trouxe transformação na sua vida. Como que foi esse sentimento? Um sentimento de alegria. E você queria compartilhar isso com as pessoas. Por quê? Porque você não queria que elas sofressem. Você não queria que elas continuassem naquela vida. E a compaixão nos leva a isso, a olhar a dor do outro e sofrer junto com o outro. E falar, a gente vai vencer. Eu vou orar por você. Eu estou aqui para te ajudar. Você precisa de mudança e não está conseguindo? Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar. E Jesus, quando os fariseus chegou até ele com a mulher adúltera, né? E os fariseus falaram, e aí, Senhor, o que você vai fazer? A lei de Moisés diz para tacar pedra, né? Para matar. E Jesus fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E então ali, eles foram saindo um por um, deixando a pedra, até que não restou ninguém, só Jesus e aquela mulher. Então Jesus olha para ela e fala assim, aonde estão os seus acusadores? E ela fala, não tem nenhum, Senhor. E ele fala assim, então eu também não vou te condenar. Agora vá e não peques mais. Jesus não olhou na frente de todos aqueles fariseus e falou assim, mulher, ó, eu vou te perdoar aqui hoje, mas você não pode pecar mais, tá? Porque isso aí que você está fazendo é errado. Não. Jesus primeiro acolheu aquela mulher, defendeu ela, mostrando para mim, para aqueles fariseus, para todos nós, de que não cabe a nós condenar o próximo. E depois que ele mostrou isso, ele então corrigiu ela. Ou seja, ele constrangeu ela em amor. E esse amor, eu tenho certeza que ela saiu dali e ela não pecou mais. Eu tenho certeza que, a partir daquele momento, ela teve uma transformação de vida. Por quê? Porque o Senhor mostrou para ela uma vida nova que ela poderia ter em amor. Ele corrigiu em amor. Então, quando alguém, principalmente para nós líderes, mas você também, às vezes lá na escola, algum amigo seu, vier compartilhar uma situação com você, não exponha essa pessoa em julgamento. Não chega e fala, olha, você viu, fulano fez isso, não pode mais estar lá no altar, que coisa feia, vamos trazer uma correção e tal. Não. Corrija, porque a palavra nos orienta que nós precisamos trazer a correção, mas corrigir em amor. Corrigir falando assim, olha, o que você fez está errado. Mas não só parar aí e falar o que você fez está errado, tchau e benção e se vira. Mas o que você fez está errado. E agora, nós vamos procurar o caminho certo, porque eu vou te ajudar. Porque eu estou aqui para orar junto com você, para te fazer vencer nessa área. E muitas vezes a gente, quando alguém conta alguma coisa que aconteceu, a gente acaba compartilhando com outra pessoa. Só que dessa pessoa também vai compartilhar com outra pessoa. Então, saiba com quem você vai compartilhar isso. Porque aquela pessoa depositou confiança em você. E como a gente leu ali no primeiro versículo, um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma fortaleza. E talvez um comentário seu, uma fala sua errada, sem direção do Espírito Santo, pode fazer com que aquele irmão se ofenda. E o coração dele se feche. E o coração dele se entristeça. E com isso, talvez aquela pessoa se afaste até mesmo de Jesus. A palavra diz que de nada vale as obras se não há amor. Então não adianta você vir na igreja, não adianta você estar no ministério, não adianta você levar uma palavra de oferta, você liderar uma célula, se você não tem amor por aquilo que você faz, se você não demonstra esse amor. E uma desculpa que nós damos, muito frequente, e eu já dei essa desculpa. Mas nem meu líder faz.
Nem meu discipulador faz. Nem o meu pastor faz. Nem aquela pessoa que está lá no altar faz isso. Por que eu tenho que fazer? Primeiro, que o Senhor me moeu nesse ponto. É que nós não podemos nos mover por aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Mas nós precisamos nos mover naquilo que o Senhor nos disse para fazer. Mas o fulano não está fazendo. Mas se o Senhor mandou eu ir lá curar, eu vou curar. Ah, mas meu líder não está amando o próximo. Mas se o Senhor falou para eu amar o próximo, eu vou lá e amar o próximo. A partir do momento que a gente se posiciona nisso, nós permitimos que o Senhor comece a tratar o nosso coração, esse lado da frieza, essa falta de compaixão. Quando a gente entende que aquilo que o Senhor te entregou é para você fazer, não é para o outro fazer. Se o Senhor te chamou para ir pregar o evangelho lá no seu serviço, não é o irmãozinho aqui que está sentado do seu lado que tem que ir lá no teu serviço pregar. É você, o Senhor ordenou isso a você. E a gente acaba transferindo essa culpa para o próximo. Mas o maior exemplo de líder que nós temos é Jesus. E Jesus amou o próximo. Jesus teve compaixão. Em segundo lugar, isso mostra onde de fato está o nosso coração e o nosso nível de compromisso com Deus. E isso é um detalhe muito interessante, porque é o nosso compromisso com Deus. Porque se nós nos limitamos ao nosso compromisso com a igreja só, não porque é errado, mas se a gente se limita só ao nosso compromisso com o nosso líder, e não que é errado, mas se é só para isso que você vem na igreja, se é só para isso que você está aqui, se é só para agradar alguém que você serve no ministério, se é só para fazer uma vitrine bonita de que você é um bom cristão, que você sobe ali no altar, mas você não tem um compromisso com Deus, o meu e o seu evangelho está errado. Nós não podemos nos mover por isso, mas nós precisamos nos mover por um amor que o Senhor colocar em nosso coração, porque a gente não vai fazer para as outras pessoas verem, mas a gente vai fazer por amar ao Senhor. E por amar o Senhor, nós amamos a sua igreja. E por amar a sua igreja, nós cumprimos aquilo que o Senhor falou, como os principais mandamentos, que é amar o Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você foi salvo, você foi liberto porque alguém te apresentou Jesus. E por amar ao próximo, essa atitude Jesus também espera de você. Que você também apresente Jesus. E talvez você está aí pensando, mas, Alana, eu fui a pessoa acusada. Alana, mas fui eu que fui a pessoa ferida. Sou eu que sou esse irmão que é mais difícil de conquistar que uma fortaleza. Eu é que me encontro nessa situação. Eu também já fui essa pessoa que esteve nesse lugar de dor, que esteve nesse lugar de a igreja está errada e enfim. Mas algo que o Senhor me trouxe é que da mesma forma que existe perdão para mim, também existe perdão para o seu acusador. Da mesma forma que o Senhor perdoa aquilo que você fez de errado, o Senhor também perdoa essa pessoa que está te acusando, essa pessoa que te feriu. E talvez a nossa justiça é uma justiça que a gente não compreende por conta da nossa mente limitada. Mas por que ele não está pagando por isso que ele fez? Por que a pessoa continua prosperando? Enfim, não sei em que área você foi machucado, mas talvez ainda em seu coração esse sentimento de vingança mesmo. E o perdão, ele nos prende de viver o sobrenatural de Deus. O perdão, ele nos impede de nos aproximar de Deus e cada vez mais que nós estamos distante do Senhor, nós nos tornamos cada vez mais frios. Só que o Senhor quer hoje que você libere esse perdão. E, gente, o perdão, ele realmente não é algo fácil, ele não é algo simples de se fazer quando você vai pela força do teu próprio braço. Você acha que para Jesus foi fácil estar lá naquela cruz,
morrendo por mim e por você? Você acha que para Jesus foi fácil estar morrendo por aquelas pessoas que estavam batendo nele, que estavam zombando dele? Não foi fácil, e a gente sabe que não foi fácil quando lá a palavra nos diz que o Senhor pediu, que Jesus orou: Senhor, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia a dor que seria passar por tudo aquilo. Jesus, ele carregou o meu e o seu pecado, mesmo a gente não merecendo. Imagina o sentimento de Jesus naquela cruz, com o pecado de toda a humanidade. E ele olhar e falar: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele olhar e bem do lado dele, ter a pessoa que estava sendo crucificada ali do lado dele, falar que ele merecia estar ali. E Jesus morrendo também por aquela pessoa. Imagina tamanha dor, mas por compaixão, por amor, Jesus nos perdoou. José, no Egito, quando ele... Eu falo José do Egito por causa da minissérie lá da Record. Mas José, quando ele estava lá, depois que ele se reencontrou com os irmãos dele, e o pai dele falece, né? Jacó morre. Os irmãos dele ficam com medo, né? Tipo assim, meu Deus, olha o que a gente fez com o nosso irmão, né? Ele, agora que o nosso pai morreu, não tem nada que segura ele não, filho. Ele vai vir aqui e vai acabar com a nossa raça. Já era, perdemos. E daí eles vão lá, né? Chega, finge que Jacó falou, pediu para falar para José e fala assim: nosso pai falou para você ter compaixão, para você nos perdoar e tal, para você não pesar sua ira, algo nesse sentido. Não me recordo muito bem, mas foi nesse contexto. E Jacó fala uma frase muito interessante, que quando a gente entender e viver isso, uma chave vai virar em nós e a nossa vida vai começar a caminhar. Que ele fala assim: é claro que eu vos perdoo, quem sou eu para me colocar no lugar de Deus? Quem é eu e você para se colocar no lugar de Deus e condenar o nosso irmão que está errando? Talvez um erro que eu e você também cometa. Porque é muito fácil a gente condenar as pessoas por aquilo que, aos nossos olhos humanos, é um pecado escandaloso. Nossa, é um adultério. Nossa, é um homicídio. Nossa, ele caiu nas drogas. Nossa, está bebendo. Mas, aos nossos olhos, isso realmente são coisas pecaminosas muito grandes, muito escandalosas. Mas quantos pecados eu e você não omitimos? Como a mentira, como a fofoca, como tantas coisas que a gente consegue esconder, que a gente consegue mascarar. E a gente se acha melhor. Eu me acho melhor que o meu próximo? Espera lá, o meu evangelho está errado. Se o Senhor me perdoa pela minha mentira, que perante Deus é a mesma coisa do que uma pessoa adúltera, por que eu vou condenar? Como eu disse, não que não tenha que haver correção, mas é em amor e não em condenação. Então, sabe, essa palavra, como eu disse, não foi algo assim de agora, mas algo que o Senhor tem me ministrado já há um tempo, de como que está realmente o meu evangelho. Eu tenho sido exemplo em compaixão. As pessoas têm olhado em mim e visto Jesus e falar: eu quero esse evangelho também. Eu quero ir para a igreja também, porque eu olho a pastora Rebeca e eu vejo que ela tem um amor, ela tem uma alegria, e eu quero isso para a minha vida também. Eu quero essa transformação que teve na vida do Ângelo, porque ele não foi mais o mesmo. Eu quero esse Jesus que transforma. E como eu e você tem sido? Como eu e você, o que eu e você tem levado? Nós temos levado vida ou morte? Nós temos tido compaixão ou nós temos tido dó? Um sentimento que é passivo, que não tem nenhuma ação, ou a gente tem tido compaixão, de se colocar no lugar do outro, de ajudar o outro, de estender a mão. Nós temos orado pelos nossos irmãos que compartilham suas lutas, ou a gente tem compartilhado com outras pessoas falando mal? Qual é o nosso posicionamento? Qual é o meu posicionamento? Eu queria que o pessoal do louvor viesse.
Jesus, ele nos ama. E aqui eu queria fazer 2 convites. E é um convite que, assim como foi para a Aline, você precisa querer. Eu preciso querer esse convite todos os dias. Que é, primeiro, se você se encontrar numa situação onde você é esse irmão que está com o coração ferido, você que talvez estava pensando em sair da igreja, talvez você é esse irmão que foi machucado, não só por liderança, mas talvez por alguma pessoa, talvez nem é da igreja, mas você que está com esse coração magoado por falta de perdão, o Senhor hoje, Ele quer curar e trazer transformação para a sua vida. Decida hoje realmente perdoar e liberar essa pessoa. E assim como Jesus nos perdoou, decida perdoar também essa pessoa. E talvez essa ferida foi um dos motivos que também te afastou de Jesus. Mas hoje o Senhor te chama para retornar aos braços dele. Porque Jesus, ele está de braços abertos te esperando, ele não quer mais te ver longe. E eu te garanto que existe pessoas na igreja que talvez te machucaram, mas também existem pessoas que querem te ajudar nisso, que querem trazer cura. E o segundo convite que eu quero fazer é para você que, assim como eu, se identificou com essa palavra. Por uma falta de compaixão, talvez você tenha vivido realmente de uma forma que tenha afastado outras pessoas e não tem manifestado o amor do Senhor aonde você está indo. Talvez você tenha levado mais morte do que vida pelas suas palavras. Talvez você tenha mais entristecido as pessoas do que trazendo alegria. E se você se identifica com a primeira ou a segunda, pode vir à frente, ou se você quiser ficar aí do seu lugar, fica bem à vontade, mas eu gostaria que todos abaixassem a cabeça. E que nesse momento, agora que o louvor ministrar essa canção, que você possa pedir para o Espírito Santo trazer à sua mente aquilo que precisa ser mudado em você. Trazer à sua mente aquilo que você precisa ser curado, porque pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. E Jesus hoje quer trazer cura para a sua vida. Eu não sei em que área você está ferido, eu não sei em que área você tem errado, mas o Senhor conhece o seu coração. E nessa noite Ele te convida para ter uma transformação. Então, realmente, coloca o seu coração em Deus e peça para que Ele traga à sua memória aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser curado. E comece a verbalizar para o Senhor: Senhor, eu preciso mudar nisso. Senhor, eu reconheço que eu estou sendo falho nisso. Senhor, eu reconheço que eu não liberei perdão para tal pessoa, mas nessa noite eu decido perdoar. E ao ver chamar Deus presente.